Bom dia, oitavo ano, tudo bem, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem, né? Sejam bem-vindos, né? Mais uma aula de Educação Física com o professor Jean. Pessoal, na aula de hoje, nós iremos fazer a correção da nossa segunda atividade, né? Do nosso conteúdo Ginástica Geral, ok? Essa atividade foi enviada para vocês no dia 21/9. Então, a maioria de vocês já me enviaram, né? Quase todos me enviaram já as devolutivas. E vamos fazer a correção agora. Vamos falar um pouquinho, né? Dessa atividade, ok? Então, vamos lá. Então, nessa aula, né, na aula do dia 21/9, eu enviei para vocês falando um pouquinho, né, a gente falou um pouquinho sobre os movimentos da ginástica geral. E aqui fala, não vou fazer a leitura do texto, mas aqui está falando que na ginástica geral existem algumas ações, né, alguns movimentos que geralmente são executados por nós no nosso dia a dia. E nós não nos damos conta, né, de que essas ações, que esses movimentos fazem parte da ginástica geral, ok? Quais são esses movimentos, professor? Coloquei aqui os básicos, né? Os que são mais utilizados por nós no dia a dia. Caminhar, correr, saltar, rolar, transportar algo, né? Suspender e alongar, né? Dentre outros. Então tem outros movimentos, mas esses são os movimentos mais comuns no nosso dia a dia. Nós caminhamos todo dia, né? Nós corremos também. Ah, professor, eu não corro todo dia, mas a gente corre. Nós saltamos, nós pulamos, nós transportamos, nós suspendemos sempre alguma coisa, não é? E, às vezes, sem a gente estar percebendo, a gente pode estar fazendo algum alongamento de um membro inferior ou do membro superior. Tá bom, pessoal? Então, assim, a experimentação dos movimentos dessa ginástica, da ginástica geral, eles não requerem necessariamente, né, que nós usamos materiais, equipamentos. Por quê? Porque todos esses movimentos, vou colocar aqui de novo para vocês aqui, todos esses movimentos, eles podem ser executados, né, usando apenas o nosso corpo, não é verdade? Ou será que para nós caminharmos precisamos de algum equipamento? Para nós corrermos, para a gente saltar, nós não precisamos apenas do nosso corpo, ok? Então eu coloquei aqui em cima disso duas questões, né? É até um pouco diferente, né? Vocês vão concordar comigo que não teve assim, responda algo. Era mais visualize, né, algo e pratique em casa. Não foi isso? Então vamos dar uma olhadinha nas nossas duas questões que eu enviei para vocês na última semana. Então aqui está falando a questão 1. Ela fala assim: observe as duas imagens de alongamento abaixo e escolha uma para executar na sua casa. Então a questão 1 era para você observar as duas imagens, as duas sequências de alongamento que eu coloquei para vocês, e que para vocês escolhessem, né, depois que escolhessem a sequência de movimento das imagens, eu queria que vocês pedir para vocês tentarem executar esses movimentos em casa, ok? Então vamos ver as opções de movimentos aqui de imagem. Então aqui, essa aqui é a primeira imagem, né? A imagem 1, né? Ou a primeira imagem, que nós temos uma sequência de alongamento, tá bom? Se vocês perceberem a primeira imagem para a segunda, há diferença, né? E assim, existe muito mais outros tipos de movimentos de alongamento. Então eu coloquei apenas duas sequências. Existem vários outros tipos de sequência, ok? Sequências essas que são criadas, só podem ser criadas por nós, vocês. Vocês podem pegar movimentos da primeira imagem de alongamento, pegar algumas da segunda imagem, vocês mesmos podem montar a própria sequência de alongamento de vocês, ok? Então aqui é a primeira imagem, né? Outra coisa, uma diferença da primeira imagem para a segunda, da sequência de alongamento, se vocês perceberem na primeira imagem, nós temos, a maioria dos alongamentos são feitos de pé. Então a pessoa está em pé, né, fazendo os alongamentos. E a maioria dos alongamentos também, aqui nessa primeira imagem, são alongamentos para os membros superiores, né? Então são alongamentos básicos, estão vendo? Você não precisa de nenhum tipo de equipamento, basta você usar o seu corpo. Então essa é a primeira sequência de imagem, né? Nossa primeira sequência de alongamento. E aqui nós temos nossa segunda imagem, né? Nossa segunda
sequência de alongamento. Tá vendo a diferença? Então aqui na segunda imagem, qual é a diferença? Vocês já sabem já, né? Já podem estar até comentando aí, vendo o vídeo. Ah, professor, a segunda imagem, a diferença é o quê? É que são alongamentos que a pessoa está fazendo com o corpo ao solo, né? Não tem nenhum desses movimentos que está sendo executado de pé. E é verdade. Observem. Estão vendo a diferença? Então essa é a diferença das duas imagens. Aqui vocês têm alguns movimentos na primeira imagem, que o alongamento pode ser feito de pé, né? A pessoa está em pé, e são movimentos aqui, alongamentos, a maioria, para os membros superiores, certo? Na segunda imagem, vocês vão ver que os alongamentos são mais para os membros o quê? Inferiores, né? E são também, assim, na minha opinião, a segunda imagem são movimentos mais, com um pouco mais de complexidade, né? São movimentos mais difíceis. Então, o que eu sugiro para vocês? Ao escolher as imagens, tentem fazer as duas sequências também. Né? Tá certo? Ah, professor, mas eu só pedi para escolher apenas uma. Certo. Escolha uma imagem e faça. E depois, tente fazer a outra sequência. Né? Que o mais importante dessas duas imagens aqui, que são movimentos que você pode fazer na sua casa no dia a dia. São movimentos que não é só para você, é para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para sua família. Então todos vocês podem executar esses alongamentos, ok? Vamos para a segunda questão. Então na segunda questão fala assim: escreva com suas palavras qual imagem de alongamento você escolheu, se foi a primeira ou se foi a segunda, e como foi a experiência de executar esses movimentos na sua casa, né, sem o auxílio do professor, né? Antes de finalizar a nossa correção aqui, a nossa aula de hoje, né, da correção da segunda atividade, quero parabenizar os meninos que me enviaram, né, e alguns alunos também me enviaram já a devolutiva e com alguns vídeos fazendo esses movimentos com a família. Então, parabéns pessoal que já executou os movimentos, né? Então, assim, então essa é a correção da nossa atividade, né? O importante aqui é vocês, todos os dias, né? Toda segunda-feira, toda manhã, antes das 7h30, do início das aulas, peguem essa sequência de alongamento, executem diariamente. É importante para vocês, você pode ter certeza. Quando você acorda e você faz o alongamento, uma atividade física, o seu dia é melhor. Você vai ter mais disposição. Aquela preguiça vai sair do corpo, entendeu? Você vai ter mais disposição para estudar, para aprender. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Fique com Deus. Um abraço, né? Na nossa próxima aula, nós iremos fazer a correção da nossa terceira atividade que fala sobre a ginástica geral. Ok? Fique com Deus. Tchau, tchau.